Todos, em nome da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do Instituto de Tecnologia e Sociedade, gostaria de dizer que é um prazer imenso estar aqui participando dessa audiência pública e com a possibilidade de trazer alguns comentários sobre o projeto do Marco Civil da Internet, que é um projeto que se iniciou há mais de 5 anos e é com muito orgulho que vemos esse projeto chegando aqui ao Senado para essa fase de discussão e de aprovação. Bom, eu queria só começar contando um pouquinho. O Márcio já começou a falar um pouco do processo do Marco Civil da Internet, mas eu gostaria de fazer uma lembrança que me parece importante sobre o aspecto democrático do Marco Civil da Internet. Essa é uma tradicional audiência pública, que a gente tem quase uma metalinguagem, uma audiência pública falando de uma outra audiência pública. Mas a ideia aqui interessante é perceber o seguinte: uma das funções, uma das finalidades da audiência pública é trazer especialistas, trazer expertises, trazer conhecimentos que possam auxiliar os senadores e os deputados para a sua tomada de decisão. Esse é um instrumento que classicamente tem servido a essa função em ambas as casas. Mas é importante perceber que a audiência pública é um de vários instrumentos que podem cumprir essa função. E a audiência pública possui seus obstáculos. Dentro deles, ou um deles, a própria distância para trazer esses especialistas a Brasília. O eventual custo das passagens também é um custo econômico a ser considerado. E, nesse ponto, o Marco Civil apareceu há 5 anos atrás, como uma primeira experiência em se buscar na internet conhecimentos dos mais distintos, convidando qualquer pessoa com a sua expertise, com o seu conhecimento, a participar de um debate que viria a resultar em um projeto de lei a ser discutido no Congresso Nacional. Eu acho que é importante lembrar que o Marco Civil foi a primeira iniciativa, foi a primeira vez que se usou a internet de forma tão ampla para se gerar, para se buscar esses comentários, para instruir, ou para melhor instruir, o processo legislativo, trazendo com isso opiniões, comentários, expertise sobre os mais diversos assuntos, como privacidade, liberdade de expressão, direito de acesso, responsabilidade civil, neutralidade da rede, governo eletrônico. Nada simples, sem dúvida. E nós presenciamos em vários debates aqui na casa, vários deputados, vários senadores dizendo da complexidade do assunto. Quanto mais complexo é o assunto, mais o assunto demanda justamente essa diversidade de opiniões, de expertises, de habilidades, de conhecimentos que a internet pode trazer. E nesse ponto foi muito interessante, e como integrante, na época, do Centro de Tecnologia e Sociedade, a parceria com o Ministério da Justiça foi muito curioso, foi muito importante para a gente gerar essa situação em que você tinha ali diversos setores participando dessa discussão. E talvez o Marco Civil seja um excelente exemplo desse multissetorialismo, desses vários setores que se colocam para discutir esse assunto, até porque grande parte da equipe que, na época, há 5 anos atrás, fazia parte do Centro de Tecnologia e Sociedade, hoje está em vários outros lugares, alguns em outras ONGs, outros em outras universidades, enfim, como é o meu caso aqui representando a UERJ, outros estão em empresas e outros no governo. Então, no final das contas, no próprio aspecto pessoal, acho que o Marco Civil sintetiza uma situação de multissetorialismo que é importante para esse debate e a gente já chega lá. O Márcio comentou a questão do Marco Civil ter sido criado como um fórum, um típico fórum de internet. E como funciona um fórum de internet? Através de comentários, de réplicas, de discussões. E aqui serve, só como ajuda, um comentário típico da plataforma do Marco Civil, em que usuários diziam: olha, eu não gosto dessa redação, eu preferia que ela fosse feita de outra forma. E aí você começou a ter um debate que gerou um texto do Marco Civil que foi levado ao Congresso Nacional, contando com as contribuições das mais diversas. Eu acho importante levantar essa questão. Além de usuários, além de empresas, além da academia, além de ONGs, um dos fatores muito importantes do Marco Civil é que o Marco Civil representa um passo determinante no Brasil para a regulação da internet. E aqui eu gostaria de lembrar, eu particularmente acabo viajando muito para esses fóruns de discussão sobre direitos na internet, e se fala muito em inglês em Internet Freedom, ou seja, liberdade na internet. E acho que o Marco Civil é um instrumento importante para lembrar
que existe uma certa repulsa, uma certa resistência à ideia de regulação da internet, por entender que a internet está boa do jeito que está e que não deveria existir uma lei regulando a internet. O Marco Civil representa um momento muito importante desse cenário de regulação da rede, porque ele afirma que nós teremos uma internet livre, nós teremos liberdade na internet, não porque não existem leis que regulam a internet, mas sim por ter uma lei que garante a liberdade na internet. Então, esse aspecto de garantia da liberdade, de foco nos direitos humanos que o Marco Civil traz, é certamente um aspecto muito importante do Marco Civil, e justamente se estamos falando em regulação de internet, um dos aspectos mais importantes, e eu diria curiosos até, do Marco Civil, foi o fato de que o próprio Ministério das Relações Exteriores, durante a consulta do Marco Civil, e aqui você tem uma série de entidades que participaram dessa consulta do Marco Civil, foi curioso perceber que, nesses 2 rounds de consulta, com aproximadamente 2.000 contribuições na plataforma do Marco Civil, como estava falando, o Ministério das Relações Exteriores fez o convite para que embaixadas brasileiras situadas nos mais diversos países pudessem contribuir na plataforma do Marco Civil, dizendo como a internet é regulamentada no país onde essa embaixada está situada. E isso foi brilhante. Nós tivemos contribuições não apenas da Embaixada Brasileira na África do Sul, mas também de vários outros países, como aí mostra esse slide. Então, o Marco Civil, antes mesmo de chegar no Congresso, já era um mosaico muito sofisticado de regulação de internet no mundo como um todo. E muito se fala que o Brasil está chegando atrasado no debate sobre regulação da internet, que muitos países já têm diversas leis sobre regulação da rede. E aqui, como estamos colocando nessa mesa, o Marco Civil não só é pioneiro na forma como trata, mas esse eventual atraso é uma virtude. Porque o Brasil pode observar o que foi feito nos demais países, aprender com os erros, extrair os benefícios das vantagens, dos efeitos positivos gerados por essa regulação e nos colocar numa situação importante de levar essa iniciativa para os mais diversos países, para os mais diversos fóruns internacionais. E aí que seguem alguns exemplos de seminários, de eventos em que o Marco Civil acabou sendo apresentado como uma iniciativa inovadora, pioneira no Brasil, como no Fórum de Governança da Internet, aqui na sua edição em 2010 na Lituânia, mas também foi tema na versão do Fórum do ano passado, na Indonésia, a apresentação do Marco Civil no Parlamento Europeu, na Alemanha. E vale dizer, mesmo não estando em vigor, o Marco Civil já é citado por decisões judiciais, que, é claro, não utilizam o Marco Civil como se lei fosse, mas exploram os fundamentos, as contribuições desse texto já pensado mesmo em decisões judiciais. Ou seja, o Marco Civil ele já existe, ele já é uma realidade, e uma realidade que se apresenta no Fórum Internacional e que começa a gerar resultados bastante positivos no Brasil. Mas vale dizer, o Marco Civil ele não é a única iniciativa. Nós tivemos, a partir da edição pelo próprio Comitê Gestor da Internet, dos chamados 10 princípios para a regulação e uso da internet, uma série de outras experiências, em que o Marco Civil foi uma, mas também poderíamos falar da consulta para a reforma da Lei de Direito Autoral, da consulta para a criação de uma lei de dados pessoais, para a reforma do CPC. Todos esses processos de reforma legislativa utilizaram a internet como plataforma para enriquecer esse debate. Então, o Marco Civil é uma primeira iniciativa que com muito prazer vemos chegar ao Congresso, vemos chegar ao Senado, mas que certamente caminha agora, uma vez chegando ao Congresso, para o seu debate, para a sua aprovação. Na Câmara, como já mencionado, ele encontrou a relatoria do deputado Alessandro Molon. Tentou-se votar o Marco Civil mais de 14 vezes, e aí tivemos grandes discussões sobre vários desses temas, o que mostra que existe no texto do Marco Civil uma série de acordos que tornam esse texto um texto forte, consolidado, complexo.
E acho que aqui, na própria mesa, nós vamos trabalhar com esse tema, mas é muito claro que nenhum setor pode dizer que, com 100% de ganho, ele conseguiu que todos os seus interesses estivessem representados no Marco Civil. O Marco Civil é uma composição dos mais diversos interesses, dos mais diversos setores. E isso é um ganho para a democracia, e isso é um ganho para a afirmação do chamado multissetorialismo, em que se chega no Senado com um texto que tem esta complexidade de estudo, de pesquisa e de se chegar a acordos em temas de grande complexidade. E aí eu queria gastar esse finalzinho da minha apresentação dizendo o que aconteceu após a aprovação do Marco Civil na Câmara, para pensarmos o que pode acontecer com o Marco Civil nesse mês que temos pela frente. Depois do Marco Civil ter sido aprovado na Câmara, uma série de boas notícias aconteceram aí nas últimas semanas, boas notícias recentes, no que diz respeito a uma série de temas. Por exemplo, o Tribunal de Justiça da União Europeia, na semana passada, decidiu sobre a questão da guarda de dados, enfatizando o ponto de que a diretiva sobre guarda de dados na União Europeia, ela já havia sido questionada e reconhecida como inconstitucional na Alemanha e na Áustria. Chegando ao Tribunal de Justiça da União Europeia, se reconheceu que a guarda de dados pelas empresas telefônicas por 6 meses geraria uma brecha para atingir a privacidade desses indivíduos que têm esses dados guardados, se essa guarda de dados não vier com a devida proteção. E aí, nesse ponto, o Brasil apresenta um cenário bastante interessante, porque estamos avançando com o Marco Civil, é verdade, mas o Brasil não possui uma lei geral de dados pessoais. E, certamente, me parece que, para que o Marco Civil possa gerar todos os efeitos benéficos que se espera dele, certamente uma lei geral de dados pessoais seria o passo natural para a discussão sobre garantias de direitos e liberdades de usuários. Mas não só tivemos na União Europeia a discussão sobre guarda de dados. O próprio Parlamento Europeu aprovou, há cerca de 10 dias, a regulamentação sobre neutralidade da rede, impedindo o bloqueio de determinados serviços, impedindo a degradação de tráfego em situações que pudessem prejudicar a concorrência e em quadrantes distintos daqueles que são adotados nos Estados Unidos atualmente. Então, essas são uma série de notícias interessantes, positivas, que aconteceram logo depois que o Marco Civil passou na Câmara. Ou seja, parece que foi ontem que o Marco Civil foi aprovado na Câmara. E, desde então, na União Europeia, já tivemos essas duas notícias que acabam reforçando todo o debate que o Marco Civil apresenta. E aí eu queria utilizar esse finalzinho da minha fala só para comentar duas questões do Marco Civil. Também, nessa semana, após a aprovação do Marco Civil, se ouviu muito falar sobre o debate envolvendo os juizados especiais, presentes no artigo 19 do Marco Civil. E aqui, falando como professor de Direito, falando como especialista na área jurídica, especialmente, sinceramente, tenho ouvido muitos comentários dizendo: mas os juizados especiais vão permitir que conteúdos sejam retirados do ar com grande facilidade. Bom, eu gostaria de lembrar que isso, na verdade, a possibilidade de você recorrer ao juizado especial por conta de uma ofensa causada através da internet já é uma realidade. Empresas de internet enfrentam ações nos juizados especiais frequentemente. O que o Marco Civil faz é apenas tornar claro uma realidade que já existe. E, se eu puder me utilizar aqui de um argumento de natureza histórica, embora possa parecer paradoxal se usar de argumentos históricos para falar de algo tão recente como a internet, quando o Marco Civil foi pensado, quando o Marco Civil era um site, a primeira proposta de texto do Marco Civil era uma proposta de notificação e retirada de conteúdo. E essa proposta encontrou uma oposição veemente na plataforma do Marco Civil e, por isso, se
se chegou à proposta da responsabilidade civil de provedores apenas se descumprirem ordem judicial, como forma de preservar a liberdade de expressão e desincentivar a censura privada. Bom, acabando aqui com a minha exposição, queria apenas fazer esse comentário sobre a oportunidade de termos o Marco Civil para o final desse mês com o evento NET Mundial que acontece em São Paulo nos dias 23 e 24. O Marco Civil, antes de afirmar princípios da internet, ele afirma uma questão de processo. E, se os senadores me permitem, se a audiência aqui da nossa comissão me permite, se chama-se tanto o Marco Civil de Constituição da internet, é bom lembrar que o Marco Civil não é o final desta conversa, muito pelo contrário. Vem pela frente outros códigos para a internet. E eu ousaria dizer que vem pela frente o Código de Processo Civil da internet. Existem os processos que vão ser gerados a partir do Marco Civil principiológico estando em vigor. E uma afirmação importante do Marco Civil é justamente esse multissetorialismo, que eu comecei justamente a minha exposição esclarecendo. Ou seja, diversos setores, e aqui já encerro minha exposição, diversos setores trabalhando para a construção de um texto normativo. E que esse texto seja conservador e revolucionário. Que ele seja conservador porque ele garanta, preserve, conserve os valores de abertura da internet. E que ele seja revolucionário porque ele possa garantir que a inovação, que o progresso tecnológico tenha no Marco Civil um apoio para que o Brasil possa continuar sendo líder no debate sobre governança, regulação e experiências e tendências sobre tecnologia. Bom, são esses os comentários que eu queria fazer com relação ao texto do Marco Civil, novamente agradecendo a oportunidade de participar dessa audiência pública e fico à disposição para comentários, para perguntas em seguida. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Obrigado, professor.